Irmãos e irmãs, nesse mês de setembro, mês da Bíblia, queremos convidar a todos e a todas para vivenciar este mês, lendo a Palavra de Deus, refletindo mais a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a carta de amor de Jesus, de Deus para conosco, é a nossa bússola para vivermos a santidade. E quero refletir com vocês o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho dos 4 evangelhos do Novo Testamento, também chamado Evangelho segundo Mateus. Ele pertence aos sinóticos, que significa semelhantes, que são os 3 primeiros, que é Mateus, Marcos e Lucas, são semelhantes às mensagens que cada um traz, que são também aqueles que vão contar a vida de Jesus e mostrar também os milagres de Jesus. E também podemos dizer que é chamado de evangelho canônico. Todos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é chamado canônico porque foi considerado verdadeiro e inspirado por Deus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Este evangelho é um relato da vida ministerial de Jesus. É também um evangelho que traz a morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Ele detalha a história de sua genealogia. O evangelho de Mateus está muito ligado com o judaísmo do primeiro século da ressurreição de Jesus, primeiro século da igreja, tendo sido associado aos evangelhos judaico-cristãos, e ressalta como Jesus teria cumprido as profecias judaicas. Alguns detalhes da vida de Jesus, de sua infância em particular, estão relacionados somente em Mateus. Seu evangelho é o único a mencionar a igreja, chamada igreja eclésia. Mateus também enfatiza a obediência, a preservação da lei bíblica como instrumento para conhecer Jesus. Alguns estudiosos, alguns exegetas, acreditam que o Evangelho de Mateus foi composto na parte final do primeiro século para um judeu cristão, quer dizer, aquele que era judeu e que se tornou cristão, foi convertido. O período mais aceitável por evidências históricas é que este livro de Mateus foi escrito na queda de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Pois bem, este livro de Mateus, escrito pelo apóstolo, o escrito em hebraico. O Evangelho de Mateus pode ser dividido em 5 seções distintas. Primeiro, o Sermão da Montanha. Segundo, instruções para a missão dos 12 apóstolos. Terceiro, o discurso das parábolas, onde Jesus explica à multidão em parábolas o reino de Deus. Quarto, a instrução para a comunidade, como as comunidades devem viver em plena unidade. E depois, quinto, o Sermão do Monte das Oliveiras, perto então já da crucificação de Jesus. Portanto, o Evangelho de Mateus nos traz esses elementos para nós podermos refletirmos, para podermos lermos e para podermos rezar sobre a vida de Jesus e a história do povo de Deus. Que vós possais adentrar na palavra de Deus, meditar, rezar para poder praticar. Que Deus abençoe. Eu, Padre Edson César, te dou a bênção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.